Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor moveu o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos conduz, mesmo que nós não entendamos, para que nós possamos nos achegar ao Senhor, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos buscar a salvação que só o Senhor tem para nos oferecer. Suplicamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e suplicamos a instrução do Teu Espírito Santo agora que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição da Escola Sabatina de hoje tem como título O Rebelde Israel. E ela diz o seguinte: a história de Oséias tem lições poderosas para nos ensinar. A situação desse profeta é singular. Sua esposa Gomer fugiu e teve filhos com outros homens. Apesar da infidelidade da esposa de Oséias, Deus disse a ele que a levasse de volta para casa e lhe demonstrasse amor. Essa história devia ser uma parábola sobre Deus e Israel. Os israelitas abandonaram a Deus e se prostituíram espiritualmente com outros deuses, mas o Senhor ainda os amava e queria lhes mostrar seu amor. Observe os métodos divinos. Bom, mas antes de observarmos esses métodos, vamos ver aqui essa história. Pensem se fossem vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, se o seu cônjuge abandonasse você, traísse você com outras pessoas, ainda assim você iria atrás dele? Você iria atrás dela para buscar, para de alguma forma restaurar esse relacionamento, porque você a ama, porque você o ama tanto? Mesmo que aquela pessoa não mostre consideração por você, vocês conseguem enxergar aqui o grande amor que Deus tem por nós? A lição pede o seguinte para nós: leia Oséias capítulo 2, do verso 1 até o 12. Que métodos Deus disse que usaria para atrair Israel de volta a si mesmo? Como foram essas experiências? Então vamos ler aqui. Abram aí as suas Bíblias, por favor, em Oséias, lá no Antigo Testamento, logo após o livro de Daniel, capítulo 2, a partir do verso 1. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho
e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E aí, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quais foram os métodos que Deus usou? Lendo aqui Oséias capítulo 2, do verso 2 até o 3, eu tirei a seguinte conclusão. Primeiro, repreender para que ela se afastasse do pecado, e também a ameaçou. Agora, lendo do verso 5 até o verso 7, eu reparei no seguinte: procurou bloquear o caminho para o pecado, dificultando o pecado para perceber que Deus é melhor. Depois, nos versos 8 e 9, Deus reteve as bênçãos que a sustentavam, mas que ela usava para sustentar seu pecado. E no verso 10, eu concluí o seguinte, que Deus exporia os seus erros aos outros e a castigaria, trazendo juízos e sofrimento. Deus exporia os erros dela, a sua nudez, aos seus amantes e traria juízos e sofrimentos sobre ela. A lição diz o seguinte: essa história levanta duas questões importantes sobre nossa maneira de considerar Deus quando Ele nos leva ao arrependimento. Primeiro, arriscamos não reconhecer que Ele está atuando. Quando Israel passou por tais experiências difíceis e dolorosas, pode ter sido difícil reconhecer que seu Deus estivesse trabalhando para a sua salvação. Quando o nosso caminho está cercado de espinhos cortantes, ou quando um muro é levantado contra nós para que não encontremos o caminho a seguir, por exemplo, como foi escrito ali em Oséias 2, verso 6, é Deus que está agindo? Quando nos falta o básico, ou somos envergonhados, como escrito ali em Oséias 2, no verso 9 e no verso 10, nosso Pai está por trás disso? A verdade é que não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento porque Ele nos ama muito. Segundo, corremos o risco de interpretar mal a Deus quando Ele está trabalhando. Podemos reconhecer que o Senhor está atuando, mas não gostar do que Ele faz. Quando estamos machucados e envergonhados, é fácil dizer que Deus é cruel, que não intervém ou que não se importa, mas Ele sempre atua para nos restabelecer por meio de sua aliança de amor. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como muitas vezes Deus age e como nós interpretamos mal porque às vezes estamos passando aí por sofrimento ou por alguma outra questão, não é? Mas precisamos lembrar que Ele sempre atua para nos restabelecer por meio de sua aliança de amor. Leia Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 23. O que esse texto revela sobre Deus? Peça que o Espírito Santo lhe mostre se você está fugindo do Pai em alguma área da sua vida. Se você estiver fugindo, por que esperar passar pelo crisol? O que o impede de render tudo ao Senhor agora? Que perguntas, não é? O que nos impede de render tudo ao Senhor agora? Vamos ver aqui Oséias capítulo 2, do verso 14 ao 23. É um trecho muito bonito que nos encoraja a fazer essa entrega. Oséias capítulo 2, do verso 14 em diante diz assim:
Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Que essas palavras possam nos encorajar a fazer essa entrega a Deus, a não esperar passar pelos crisóis aí, né? Mas que possamos entregar a nossa vida ao Senhor hoje, porque Ele é misericordioso, benigno, justo, que nós possamos confiar nisso. Agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.